Oi, gente, como que vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem. Se você está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Bruna Souza e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos nossos pensamentos na modelagem da nossa personalidade, da nossa persona, do nosso estado de ser. Eu vou falar para vocês como que os pensamentos e eu ter hábitos de pensamentos positivos, eles podem afetar profundamente, e nesse caso positivamente, na minha vida e na personalidade que eu desejo adotar. Bom, eu tô olhando pra cá, gente, porque meu computador tá aqui, tá? Só pra eu não esquecer de nenhum tópico aqui pra falar pra vocês. Bom, vocês já ouviram, gente, aquela frase que pensamentos transformam-se em matéria, né? Então, muitos já devem ter ouvido essa frase. Olha, pensamentos transformam-se em matéria. Aparentemente, quando a gente escuta essa frase à primeira instância, parece uma coisa de lunático, né, gente? Nossa, como assim pensamento transforma-se em matéria? Meu Deus, que doideira, que loucura. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Vocês sabiam que quando nós pensamos, quando nós temos algum pensamento, independente de qual tipo de pensamento, independente, quando você tem um pensamento, um circuito neural no seu cérebro é ativado. Acontece uma reação bioquímica no seu cérebro quando você tem um pensamento. Ou seja, independente do tipo de pensamento que você tem, uma área no seu cérebro é acionada. A partir daí, acontece uma reação bioquímica no seu cérebro, onde produz determinadas substâncias, determinados sinais químicos, determinados neurotransmissores. Aí, quais neurotransmissores? Depende do tipo de pensamento que você teve. Você pode ter produzido ali, dentro dessa reação bioquímica, você pode ter produzido dopamina, você pode ter produzido serotonina, você pode ter produzido acetilcolina, enfim, você pode ter produzido qualquer tipo de neurotransmissores, de sinais químicos, de mensageiros do pensamento, etc., a depender do seu tipo de pensamento. Agora, o que é um sinal químico? O que é uma dopamina, por exemplo? Quando eu pensei, tive um pensamento, o meu cérebro teve uma reação bioquímica que produziu ali dopamina. O que é dopamina? É uma molécula. E o que é uma molécula, gente? É uma substância formada por átomos. E o que são átomos? São partículas. Ora funciona como onda, como energia, e ora funciona como partícula. Ora, desta forma, pensamentos transformam-se em matéria, partícula. Então, pensamentos são materializados na nossa mente. Porque quando eu pensei, eu gerei uma reação bioquímica no meu cérebro que produziu sinais químicos, que produziu moléculas, que é formada por átomos, e átomos é matéria, partícula. Então, os meus pensamentos geraram matéria. Então, isso não é uma coisa de lunático, né? Quando a gente fala uma coisa dessa, dá a impressão que é uma coisa muito filosófica, mas não, isso é física. Isso é física. Então, o que acontece quando nós temos algum tipo de pensamento? Bom, eu pensei alguma coisa, o meu cérebro produziu ali uma série de reações bioquímicas que produziu um sinal químico que é correlacionado com aquele tipo de pensamento. Esses sinais químicos, que são mensageiros, aí pode se chamar mensageiros do pensamento, eles vão mandar uma mensagem lá para o seu corpo, para suas glândulas, para produzir determinadas substâncias, aí podem ser hormônios, para que você passe, a partir daquele pensamento, a sentir conforme o pensamento. Então, quando eu pensei, o meu cérebro produziu aqueles sinais químicos que imediatamente mandam uma mensagem para o meu corpo, para que o meu corpo produza substâncias químicas, para que eu passe a me sentir exatamente conforme eu pensei. Então, neste momento, acontece um pareamento entre mente e o meu corpo. Então, eu passo a sentir questões de segundos, eu passo a me sentir conforme a natureza do pensamento que eu pensei. E o corpo, ele vai passar a se sentir conforme o pensamento. Isso significa que, se eu
tenho o hábito de ter pensamentos felizes, de ter pensamentos inspiradores e pensamentos positivos, automaticamente eu tendo a ser uma pessoa que vou me sentir sempre, vou me sentir, porque eu tenho esses pensamentos como hábitos. Se eu penso pensamentos de felicidade, de alegria, de otimismo, se eu sou uma pessoa inspirada pela vida, inspirada que coisas boas vão me acontecer, eu automaticamente tendo a sentir na minha pele a sensação da alegria, da felicidade. Eu tendo a estar mais motivado no meu dia a dia, tá? Quando nós estamos aqui, gente, na expectativa, por exemplo, de receber algo bom, você sabia que o nosso cérebro ele produz dopamina? Já foi feito esses experimentos, que eu tô falando aqui tudo neurociência, tá, gente? Eu não tô tirando de trás da orelha esse conhecimento aqui, não. Isso aqui é ciência. Vocês sabiam que quando nós estamos na expectativa, só na expectativa de receber alguma coisa boa, o nosso cérebro ele produz dopamina, e essa dopamina é aquela energia extra que é capaz de nos fazer sentir motivado para exercer algum comportamento, porque nós sabemos que nós iremos receber alguma coisa. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa e você trabalha na expectativa de ser promovido naquela empresa, é uma empresa onde tem essa perspectiva de crescimento lá dentro, do funcionário ser valorizado de acordo com o seu trabalho. Então, se você trabalha em algum lugar que você tem essa expectativa de ser valorizado de alguma forma, você trabalha até mais empolgado, não é verdade? Você trabalha até mais empolgado. Ainda, tecnicamente, não aconteceu nada. Você ainda não foi promovido, você ainda não teve aquele aumento de salário, mas a empresa, ela traz essa perspectiva para o funcionário. Então, existe essa possibilidade. Então, quando você trabalha na possibilidade de receber aquela recompensa, então você trabalha o quê? Esses pensamentos positivos. Não, eu vou conseguir. Eu sei que essa empresa dá oportunidade. Então, o seu cérebro automaticamente ele capta esses pensamentos de otimismo, de positividade, e ele vai produzir para você o que? Dopamina. E é essa dopamina que vai te dar aquela energia extra de motivação, de fazer o que tem que ser feito com alegria, com disposição, e nesse momento você consegue exercer comportamentos que vão te levar sim a ser promovido, que vão te levar sim a ser aí valorizado dentro da sua empresa. Entende a importância dos pensamentos na minha conduta, no meu comportamento diário? Agora, por outro lado, se você tem pensamentos de raiva, pensamentos de tristeza, pensamentos de depreciativos, no sentido, eu sou um bosta, eu não valho nada, eu sou um burro, eu sou uma burra, ninguém me ama, etc. Se você tem pensamentos depreciativos, pensamentos de raiva, de mágoa, de ressentimento, o seu cérebro está captando. Lembra que você acionou um circuito lá no seu cérebro. Acontece uma reação bioquímica com esse tipo de pensamento. Então, o seu cérebro vai produzir neuropeptídeos, vai mandar uma mensagem para o seu corpo para que você se sinta exatamente conforme você está pensando. Então, se você tem pensamentos de raiva, pensamentos de ressentimento, pensamentos depreciativos sobre você, você vai se sentir o quê? Exatamente isso, você vai se sentir um bosta. Você vai se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido. Você vai se sentir assim. Porque acontece um pareamento entre a sua mente e o seu corpo. Você vai se sentir exatamente conforme você pensou. Eu não te sugiro você fazer um teste desse, mas se você fizer, se você ficar 5 minutos aí pensando, tendo pensamentos negativos sobre si, sobre a vida, sobre as suas coisas, eu tenho certeza que você vai se sentir triste. Eu não aconselho que você faça, porque você vai se sentir triste. Você vai se sentir um nada. Então, se você tinha uma atividade para fazer hoje, você já vai ficar desmotivado. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Se você tinha que ir para a academia hoje, se você começa a ter pensamentos negativos sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre os seus planos, suas metas, se você começa a se depreciar com seus pensamentos, você vai deixar de fazer as atividades que são importantes para você nesse dia. Você não vai ter motivação.
Muito pelo contrário, você vai querer ficar em casa, trancado, com depressão. Tá? Então, é muito importante nesse sentido nós cultivarmos, gente, bons pensamentos, pensamentos positivos sobre a nossa vida, sobre as nossas metas, sobre nós, sobre as nossas capacidades também, porque vão ser esses pensamentos que vão modelar o nosso comportamento, tá? Então, aqui outra coisa aqui, mas eu já falei isso daqui, né? Que pensamentos imediatamente transformam-se em matéria. Então, gente, não é que eu pensei uma coisa agora e só amanhã eu vou sentir, não, isso é imediato. Nós estamos falando de uma reação bioquímica, isso é questão de segundos, talvez ali minuto, tá? Então, isso é imediato. A partir do momento que eu pensei, acontece uma série de reações bioquímicas, fisiológicas e metabólicas no meu organismo. É por isso justifica também muito porque que a PNL funciona, por exemplo, porque muitas pessoas têm resultados fantásticos com a programação neurolinguística, porque você trabalha ali o seu pensamento, o seu mindset, automaticamente o seu corpo recebe uma enxurrada de neurotransmissores, de hormônios positivos que vão te levar a você exercer aquele comportamento que é necessário para você alcançar as suas metas. Então, por isso que a PNL funciona muito bem, né? Porque as pessoas ali, nos primeiros minutos da manhã, ela cultiva, ela trabalha os pensamentos positivos que ela deseja trabalhar e automaticamente o corpo, né? Ele vai responder àquela carga metabólica positiva e isso vai definir o dia da pessoa inteiro. Como que essa pessoa vai se comportar mediante os desafios que ela vai ter no dia. Então, por isso, você acordar e nutrir pensamentos positivos ali nos primeiros minutos do seu dia é importantíssimo, porque isso muitas das vezes vai definir o seu comportamento perante o seu dia, né? Como que você vai lidar com os desafios do seu dia é definido nos primeiros minutos da manhã, quais os tipos de pensamento que você cultivou ali assim que você acordou. Porque você já recebeu aquela carga de metabólica, né, fisiológica ali, para exercer determinado comportamento, tá? Então, e uma outra coisa interessante aqui também, gente, que o cérebro, ele está sempre monitorando o nosso corpo, tá? Então, isso daqui, ele vai virar um ciclo. Então, veja bem, você pensou, você teve um pensamento lá, produziu uma série de reações bioquímicas no seu cérebro. Automaticamente, esses neurotransmissores mandam uma mensagem para o seu corpo produzir determinadas substâncias para que você passe a se sentir exatamente como você pensou. E o cérebro também, ele tem uma forma de leitura. Ele consegue ler como que o corpo está se sentindo. Então, o cérebro faz uma leitura do seu corpo para ver como o seu corpo está se sentindo. Ele capta essa informação e, a partir daí, ele passa a trazer mais pensamentos correlatos para que seja produzido aquelas mesmas substâncias químicas para que você continue sentindo da mesma forma. Então, isso significa o quê? Se eu nutrir pensamentos positivos, eu tenho pensamento positivo, isso me gerou ali sinais químicos positivos, me gerou dopamina, por exemplo. O cérebro vai fazer a leitura do que eu estou sentindo. Essa pessoa está se sentindo alegre, motivada. Então, o cérebro faz essa leitura. Automaticamente, ele vai trazer para minha mente outros pensamentos positivos e correlatos para que eu continue produzindo dopamina, para que eu continue me sentindo motivado. E isso vira um ciclo. Isso vira um ciclo. Ou seja, quando eu estou constantemente tendo o hábito de alimentar pensamentos positivos a meu respeito, a respeito da vida, a respeito daquilo que eu desejo para a minha vida, eu me transformo em estado de ser alegre, empolgado, otimista, positivo pela vida, porque isso virou parte do meu estado de ser, virou um ciclo. Eu pensei e eu sinto, o cérebro captou o que eu estou sentindo, produz mais pensamentos, eu volto a sentir e vira um ciclo. E esse ciclo, com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, vira o meu estado de ser, vira a minha personalidade.
Entende? Como tudo começa no pensamento. Agora você veja bem, vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, e nós estamos falando de uma retroalimentação, né? Isso aqui nós estamos falando de uma retroalimentação. Pensamento, sentimento, sentimento, pensamento, e vai virando um estado de ser. Agora, uma coisa interessante aqui, vocês já conhecem certamente uma pessoa que, por exemplo, é insegura. Uma pessoa que é insegura, né? Todo mundo conhece uma pessoa que é muito insegura, não consegue fazer nada sozinho, nossa, às vezes não consegue resolver um problema ali burocrático sozinho. Pessoas que às vezes têm medo de falar em público, medo de falar alguma coisa, medo, né? Pessoas inseguras. Então, é uma personalidade, uma pessoa insegura. Mas quando começou essa personalidade, ela foi fundida na pessoa? Quando começou essa personalidade? A formação dessa persona, né? Dessa característica da insegurança. Começou com um pensamento. Algum dia, em algum momento, essa pessoa teve um pensamento de insegurança. E ela alimentou esse pensamento de insegurança, passou a se sentir o quê? Ansiosa, com medo, insegura, e foi alimentando esses pensamentos. Eu não vou conseguir, e se isso der errado, vai dar tal coisa, como é que eu vou resolver tal coisa? Nossa Senhora, isso aqui vai dar um problemão. Então essa pessoa foi começando a alimentar pensamentos de insegurança, automaticamente ela se sentia insegura, com medo, e isso virou o quê? Um ciclo. Ela se retroalimentou desta energia. E com o passar do tempo, dos anos, ela se tornou uma pessoa insegura. Não que ela era, na verdade, mas aquele pensamento que ela teve lá no início, que lhe trouxe uma sensação de insegurança, ela não soube trabalhar aquele pensamento, ela não soube ressignificar aquele pensamento, ela alimentou por muitos e muito tempo, né, com muita intensidade, aquele tipo de pensamento. Então, aquele tipo de pensamento criou um estado de ser insegura. Essa pessoa hoje, ela é insegura. Ela pode modificar esse comportamento, essa personalidade da insegurança? Obviamente que pode. Vai ter trabalho? Vai, e muito, porque aí ela vai ter que adotar um outro caminho neural. Ela vai ter que criar um outro caminho, um outro circuito neural que traga a ela o que? A mensagem de segurança. Isso significa que todos os dias ela vai precisar ter pensamentos que lhe tragam mais segurança. Todos os dias ela vai ter que ter comportamentos que vai mostrar para o cérebro dela que ela é uma pessoa segura. O cérebro dela vai ver que ela está se comportando de uma maneira diferente agora, com mais segurança. Vai pensar, nossa, que segura que essa pessoa é, gostei de ver, show de bola. Então o cérebro vai passar a adotar um outro caminho, vai criar um outro caminho neural que é oposto àquele caminho de pensamentos de insegurança. Então, conforme ela vai ter todos os dias nutrindo pensamentos que tragam a ela mais segurança, comportamentos, né? Todo dia ela faz alguma coisa que vai mostrar para o cérebro dela, não, ela é muito segura, essa pessoa é muito segura, olha o que ela está fazendo. Nossa, ela rompeu essa barreira aqui, ela deixou a timidez para trás e falou com essa pessoa, falou com o chefe dessa forma, ela se posicionou, ela soube dizer não aqui, olha que pessoa segura. Então, aos poucos, com os hábitos de comportamento e de pensamento, essa pessoa vai adotando um novo caminho neural, de forma que ela está adotando um novo caminho neural, indo para a mensagem de segurança, o comportamento e a personalidade de segurança, e enfraquecendo aquele outro caminho que ela alimentou por muitos e muito tempo, né? Por muitos e muitos anos ali. Então, ela fortalece um novo caminho e enfraquece um outro caminho, e enfraquece aquele caminho. Então, isso é plenamente possível. Essa pessoa vai ter trabalho? Vai, ela vai ter trabalho, ela vai ter energia, né? Mas é plenamente possível porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Nós podemos aprender em qualquer momento. Então, isso é plenamente possível. Então, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui, gente, é que nós somos modificados pelos nossos pensamentos.
Então você percebe que um pensamento aparentemente insignificante que eu tive, se eu começo a alimentar esse pensamento de acordo com a intensidade que eu coloco nesse pensamento, né, com a energia que eu coloco e com a frequência que eu coloco esse pensamento, ou seja, se eu penso nisso o tempo todo no meu dia, se eu coloco muita energia nisso, eu vou me transformar naquilo que eu pensei, seja bom ou seja ruim. Não existe bom ou ruim nesse caso, existe aquele pensamento que eu estou mais alimentando. Então, se eu quero me tornar uma pessoa segura, altiva, uma pessoa que é capaz de enfrentar qualquer tipo de problema, resolver, uma pessoa que tem ali personalidade, uma personalidade agradável, se eu quero ter uma personalidade X, eu preciso saber, bom, que tipo de pensamento que eu preciso adotar na minha vida, com muita frequência, com muita energia, para que eu passe a me comportar de acordo com aquele pensamento e aquele comportamento passe ao longo dos anos a transformar, a solidificar numa personalidade, numa característica, numa qualidade que eu quero para minha vida. Então é isso. Então vocês precisam entender e perceber qual tipo de personalidade, característica, de qualidade que você quer ter para a sua vida e qual o tipo de característica e personalidade que você não quer mais ter para a sua vida. Então você tem que trabalhar no lado oposto. Por exemplo, eu não quero mais ter medo de tal coisa. Então você tem que trabalhar no lado com pensamentos que lhe tragam segurança, com comportamentos diários que façam com que você crie um novo caminho neural de segurança, de ser uma pessoa altiva, corajosa, etc. Tá? Então, é basicamente esse vídeo que eu queria trazer para vocês, essa informação. Eu acho esse conteúdo assim, gente, eu acho esses conteúdos assim magníficos, porque obviamente esse tópico aqui, né, os pensamentos, eles vão repercutir diretamente na nossa saúde mental e saúde emocional, obviamente, então na nossa qualidade de vida, né? Então, quando eu falo que os meus pensamentos, eles vão modelar a minha personalidade, eu estou querendo dizer que os meus pensamentos, eles vão influenciar diretamente na minha qualidade de vida. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ter ali a consciência do que nós estamos pensando, quais tipos de pensamento que nós estamos alimentando na nossa vida, né? Bom, então é esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. A sua interação é sempre muito importante aqui para a gente continuar aqui trazendo novos vídeos, novos conteúdos, tá bom? Bom, então um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!